Torcedor do São Paulo, grande vitória do Tricolor contra o Vasco. Vitória muito importante, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O São Paulo que hoje fez uma boa partida, conquistando esse resultado aí muito importante. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, linha de passe e ESPN Brasil. Aproveitar aqui e já deixar os créditos na descrição. Aproveita também, já deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Muito bem, fã de esportes, de volta com linha de passe, já com os gols da vitória do São Paulo. Boa vitória do São Paulo sobre o Vasco, 3-0. São Paulo criou várias chances e o Vasco, muito time. O Vasco em declínio neste Campeonato Brasileiro. E tem um compromisso importantíssimo sábado pela Copa do Brasil. Passeio do Lucas também, né, Vitor Birner? A gente está vendo essa arrancada aí para o gol no segundo tempo, 2-0. Depois ele de cabeça fez o terceiro. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçado, aos fãs do esporte. Uma vitória tranquila do São Paulo, que começa com um erro do goleiro vascaíno e tem na sequência o São Paulo criando bem mais chances que o Vasco. São Paulo com meio campo de pouca pegada, em tese, né, com o Marcos Antônio jogando do lado do Luiz Gustavo. Mas contra um Vasco que, como colocou Payet, Coutinho, mais o centroavante Verratti, aí não dá, deu muito espaço para o São Paulo, principalmente para o Igor Vinícius, que é um jogador que tem bastante força física, não dá muita velocidade, bastante intensidade, mas tem algumas dificuldades de marcação, às vezes na construção. Só que hoje ele jogou com muita tranquilidade, obrigou o Lucas Piton a não poder avançar, o que complicou ainda mais o Vasco. A minha grande questão, aliás, duas grandes questões sobre esse jogo. Uma que o São Paulo precisava ganhar, principalmente depois da reunião do presidente Júlio Casares, sem os dirigentes do futebol com o Zubeldia e o processo de fritura no Morumbi, que o Casares negou, mas aí tem essa reunião e algumas coisas ali dizem que há essa fritura e aí São Paulo tem um processo político ali complicado. Eu não vou explicar isso aqui para ver quem vai ser o candidato a presidente na sucessão do Casares. Então, resumindo, depois disso tudo é importante para o São Paulo ganhar, vai deixando a eliminação para o Botafogo ainda. Precisa deixar para trás, vai lutando aí por uma colocação no Campeonato Brasileiro que lhe permita, quem sabe, uma vaga direta na Libertadores, dependendo do que acontecer com os outros times, se o Botafogo vai abrir uma vaga a mais ou não. Amanhã tem Flamengo e Fluminense também, né? E o São Paulo encostou no Flamengo. Para o São Paulo, a vitória é muito importante, tem várias atuações boas, a gente vai falar isso durante a linha. Para o Vasco, eu tenho uma dúvida, porque além desse teste, usar os jogadores titulares para que eles tenham ritmo, e aí um time mais inteiro no final de semana na Copa do Brasil, que é a prioridade do Vasco, tem lógica. Mas aí eu olho o jogo do Atlético contra o Fortaleza, eu falo, não tem lógica. Então eu acho que esse 3-0 acaba jogando uma pressão, principalmente porque foi com boa parte dos titulares para o final de semana e o Vasco não precisava disso nessa rodada. É verdade. Pressão que vai para o Vasco, mas um alívio que vem para o São Paulo. A forma como o Vasco perdeu. Não é só que perdeu o jogo jogando bem é outra coisa. O São Paulo reinou na partida. É isso. O São Paulo reinou na partida e o Vasco teve uma chance ali com o Coutinho, aliás, uma chance muito parecida com a que o Coutinho faz o gol contra o Atlético Mineiro, né? Parecida, um lance muito parecido. E ponto final. São Paulo reinou absoluto no jogo durante os 90 minutos. Calçado, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Também o Vasco tem os méritos do São Paulo e também aquilo que o Vasco não conseguiu fazer. Foram 11 dias para alguns clubes, muitos jogadores na seleção, para outros, para descansar e para treinar. E o Vasco está nessa turma aqui que não teve tantos problemas com seleção, tantos. Então, o que você acaba pensando? Eu vou pegar e vou deixar esses caras no banco mais uma vez e vou pegar esses 11 dias, vou estender e vou deixar quase 14 dias sem o time atuar. Então, com 14 dias, dependendo de como os treinamentos foram feitos, aí depende muito de como controlar a carga, volume, treinamentos, intensidade, é preciso ter um conhecimento aí, o Vasco certamente tem. Entenderam que dava para usar a base de hoje no próximo jogo. O problema é que o jogo mostrou que Payet com Coutinho não vai rolar. Era previsível, né? Não vai rolar. Porque assim, o São Paulo tinha no Eric lá direito, sim, o São Paulo era só lá direito. Aí você olhava o Lucas lado esquerdo, né? E Luciano aqui no centro. No lado direito, para cima do Vasco, ficava o Piton, né? O Payet demorava uma eternidade para voltar, uma eternidade. Então, assim, ficava ali no mano a mano.
Para não ficar no mano a mano, o Matheus Carvalho saía, volantia para o lado. Então você já esvazia aqui o meio de campo, você já tem volante saindo, zagueiro saindo com mais atenção. Então, como é que sai o gol? Num corte do Luciano, ele fica de frente para o gol vazio, porque a bola vem da direita para o centro. Então, isso foi acontecendo o jogo todo. Enquanto o Payet esteve, ele não conseguiu fazer a função de marcador também, que é necessária, porque as pessoas podem até não concordar. Um jogador como ele não tem que marcar. Tudo bem, mas também você vai se ferrar. Sim. Mas alguém tem que marcar. Alguém tem. Alguém tem que marcar. Se você topa se ferrar, tá tudo bom. Fala assim, esse cara aqui não marca, mas também o seu time vai entrar pelo cano. E ele não tem essa condição. Então, é uma situação que não dá para encarar o Atlético Mineiro assim. Não vai dar. Vai ser um risco muito grande. Até porque o Milito vai pegar esse jogo, se tiver Coutinho e Payet, ele vai falar, nossa, é Scarpa passando ali, a galera toda passando. E mesmo assim, o São Paulo acho que demorou muito a acionar o Lucas. Porque quando você tem uma concentração do lado direito e naturalmente o Vasco preocupado se desloca para esse setor, que é o lado esquerdo do Vasco, direito de São Paulo, uma inversão para o Lucas Nossa, Lucas sozinho. E ali, depois que o São Paulo fez o gol, o São Paulo começou, no segundo tempo, faz aquele gol no contra-ataque, no posicionamento... Olha, o Lucas vai receber, ele pega a bola atrás, o primeiro combate dele atrasado é do Maicon dentro da área. E ele vai tirando do Maicon, assim, o Maicon... Que vai escoltando, o Maicon escoltando. O Maicon não dá o bote no meio do caminho, porque se ele esquerda. vai dar o bote, ele sabe que o Lucas estica. Então ele tenta retardar e não consegue. E ali, o Vasco sai para a pressão no começo dessa etapa e toma um gol no contra-ataque, porque está com a pressão toda errada também. Tá tudo desorganizado. Então, esse jogo é para esquecer, pensando na Copa do Brasil. Esqueceu no seguinte sentido, não pode repetir a atuação. Sim. Nem a formação. É para lembrar para não fazer igual, né? Na realidade é essa, né? Vamos lembrar para não fazer igual. Isso aí não pode. Não pode. É mostrando como não se faz. E para o São Paulo, magnífico resultado fora de casa, apesar de ser um mandante. Aliás, você falou do gol em cima ali do Maicon, arrancada, né? O Maicon só escutando. Eu ia falar justamente desse. Esse, então, numa diferença de estatura que não dá para aceitar. O Lucas, por melhor que seja a impulsão, por melhor que seja o posicionamento, um zagueiro da altura do Maicon não pode tomar um gol desse ali em cima. Ficou barato o resultado, era pra ser mais. Ficou barato, poderia ter sido mais. São Paulo poderia ter... Como eu falei, poderia ter devolvido os 4 do primeiro turno até com juros, poderia ter feito 5 e tal. Foi esse o passeio do São Paulo. Não sei se o Jean concorda. De ouro. Eu acho que o Jean concorda assim como ele deve concordar que Payet e Coutinho já não dava para hoje, se pensasse direitinho, né? Que dirá testando para sábado. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite a todos. Eu acho que assim, fica evidente, né? Olhando para frente, olhando para o peso dos resultados, eu acho que essa questão do Payet e Coutinho, sobretudo para um jogo contra o Atlético numa semifinal de Copa do Brasil, eu acho que é uma opção já descartada. Eu não consigo imaginar que exista qualquer possibilidade dos dois jogarem juntos. Mas você acha, Jean, que antes do jogo o treinador não pode ter pensado em fazer isso, fazer o que acontecia para tentar potencializar ofensivamente o jogo? A gente sabe como o futebol funciona e como aquilo que acontece num jogo influencia na decisão tomada para um outro jogo. Então é óbvio que se eles dessem um show, dessem um baile no São Paulo hoje, provavelmente essa seria uma opção cogitada para enfrentar o Atlético. Diante do que aconteceu, de toda a fragilidade defensiva que o Vasco mais uma vez mostrou, porque é bom lembrar, o Léo Jardim é o goleiro que mais trabalha no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco é tradicionalmente já uma equipe muito frágil defensivamente. Hoje, com essa formação, foi ainda mais frágil defensivamente. O resultado, acho que ele é indiscutível, né? O Vasco teve, curiosamente, até mais posse, talvez um pouco por consequência da presença desses dois no meio-campo. O começo do jogo era ali de muita troca de passe do Vasco, mas em momento algum o Vasco leva realmente perigo ou ameaça o São Paulo antes do gol do São Paulo. Depois cria uma chance ali com o Coutinho e não passa muito daquilo. Então o São Paulo, de fato, mesmo tendo menos a bola, foi mais perigoso o tempo todo. Para o São Paulo é um resultado que tem um peso, acho que significativo, não só na briga pela Libertadores, que vale lembrar, né, a distância ali para Bahia, considerando que o Internacional também tem menos jogos, mesmo não estou nem falando de vaga direta na Libertadores, eu estou falando de ficar entre os 6, e tudo bem, depois pode ser 7, pode ser 8, mas
Mas olhando para a classificação do brasileiro, o São Paulo tem que pensar primeiro em garantir a vaga na Libertadores e depois em garantir a vaga direta. E esses 3 pontos valem muito. Mas vale muito também pelo processo de fritura que muita gente afirma que está rolando no São Paulo em relação ao Zubeldia. Então fica mais difícil também você querer derrubar um técnico ou trocar de treinador se o time começa a engatar boas atuações e vitórias. Hoje foi uma boa atuação. Foi maravilhosa, mas foi uma boa atuação do São Paulo e uma vitória, acho que consistente e indiscutível. Para o Vasco, eu estou muito na linha do que o Birner disse. Cara, você tem um jogo muito mais importante no sábado. Entendo do ponto de vista físico que você está 10 dias sem jogar. Pois é. Talvez você fale, cara, eu vou pôr esses caras porque eu preciso que eles ganhem ritmo de jogo. Posso até fazer um teste ou outro ali em relação à questão Lembrando tática. que na próxima semana eles não vão jogar também, né? Exato. Então, cara, jogar 2 jogos, ou jogar um quarto e um sábado, não tendo que jogar Desde no meio que de você semana tenha seguinte. utilizado bem a parada. Exato. Então, assim, Diferente, tudo né? bem escalar o time. Agora, não é tudo bem quando você toma uma cacetada como essa. Porque a gente já está falando de 7 jogos sem vitória. A gente está falando de um clima que não vai ser dos melhores antes de um confronto contra uma equipe que é melhor tecnicamente. O clima, eu acho até que vai ser um clima de apoio. A gente conhece a torcida do Vasco. Acho que o clima no tal treino aberto de sexta-feira vai ser um clima de apoio. Mas certamente alguma tensão existe em relação ao que pode acontecer no final de semana, porque os últimos jogos do Vasco, e não apenas esse, não indicam uma capacidade tão grande assim de reverter a situação em que ele se encontra hoje. O óleo da fritura foi desaquecido hoje, Birner? Cara, assim, eu acho que não. Continua a mesma temperatura? Porque não tinha motivo para ter fritura. Não, concordo Não tem muito motivo, com você, mas não ela tem existe, motivo. não existe? Eu concordo com você, mas... Eu não consigo entender essa conversa. Mas ela não existe? É um negócio assim muito Assim, louco. os fatos... Concordo com você. Vou Não pegar, tinha que ter fritura, mas ela existe. Vou pegar, vou reproduzir quem falou isso primeiro, então eu vou reproduzir, que foi o Arnaldo Ribeiro. Perfeito. Termina o clássico. São Paulo ganha do Corinthians, talvez o principal adversário para muitos são paulinos, e mal consegue comemorar de tão sofrido que o elenco estava por causa da eliminação contra o Botafogo no meio de semana. E isso ainda ficou mais claro no jogo contra o Cuiabá. Termina o jogo, o São Paulo fala em dor, não sei o que e tal. A torcida no estádio canta o nome do Zubeldia. Vai ter o vídeo da partida. O Arnaldo lembra isso. Sim. Não tem o Zubeldia. Dia seguinte aparece a notícia. São Paulo não fará força para segurar o Zubeldia se receber proposta. Boca Juniors, que nem tinha interesse, tinha como sexta opção. Era a sexta tem interesse opção. no Zubeldia. No São Paulo, estou pegando tudo que o Arnaldo disse, isso aqui não é só meu, estou reproduzindo. São Paulo no pau tem oposição hoje em dia, as notícias saem de dentro do CT. Provavelmente de algum funcionário de alto escalão, né, ou algum diretor, alguma coisa assim. De onde saiu tudo isso? Isso, para mim, é um processo... Aí, vai o Júlio Casares, depois dessas notícias todas, nega, mas faz uma reunião com o Zubeldia, segundo o que eu li, sem o departamento de futebol junto, onde ele promete para o Zubeldia que, se houver a classificação na Libertadores, ele continua. Paralelamente a isso, corre no São Paulo uma disputa para ver quem é o sucessor do Casares. Né? De um lado você tem o atual diretor de futebol, Belmonte, do outro você tem o presidente do conselho, ou tem Ares de Abreu Filho, e tem o Casares que uniu os grupos, que tem muitos conselheiros e que são importantes para a decisão do presidente, para a aprovação de projetos, de fundos e etc. tal, trabalhando todos na atual gestão. Mas talvez rache, talvez, se você não houver se o Casares de repente apoia um deles e não apoia o outro presidente. Então, a situação no São Paulo é uma situação política, não é uma situação esportiva sobre a questão do Zubeldia. Birner, em tudo isso que você falou, que eu acho que a torcida canta o nome do Zubeldia ao fim do jogo, dá a impressão de que é uma unanimidade, que todo torcedor são paulino está com o Zubeldia. Os clubes hoje monitoram redes sociais, tem empresas, inclusive, contratadas para fazer esse serviço. Sim. Muitos clubes, e eu não estou dizendo que é o caso do São Paulo ou não, mas se baseiam naquilo que as redes sociais dizem para dizer se tem uma margem para tomar determinado tipo de atitude ou se não tem margem para esse determinado tipo de atitude. A gente está, infelizmente, bastante nas redes sociais porque faz
parte do nosso trabalho. Eu estou, pelo menos. Infelizmente, você disse. Eu digo infelizmente porque faz parte do trabalho. Porque se não fizesse, eu certamente, talvez eu postasse fotos de viagens apenas. Mas, enfim, a gente está aí... São muitos. Aí vai entupir. Sobrecarregado. E de diferentes lugares. O meu ponto é o seguinte, se fosse uma unanimidade, se o Zubeldia tivesse 100% de apoio da torcida do São Paulo, eu acho que dificilmente a diretoria cogitaria esta possibilidade. Não é assim. Nesses monitoramentos, certamente não é assim que acontece. E a gente vê que não é assim. Que tem gente discutindo. É um absurdo? Eu acho um absurdo. Mas é assim, a gente viu o que foi depois do jogo contra o Botafogo. Quando o São Paulo... Porque vamos lembrar, o São Paulo ele foi eliminado em 2 mata-matas por 2 equipes melhores do que ele, ou pelo menos 2 equipes com mais qualidade técnica e com mais potencial. Caras. Muito mais caras. Tanto o Atlético como o Botafogo têm elencos muito mais poderosos. O Botafogo joga muito mais bola que o São Paulo. Desde sempre, praticamente, nessa 2 temporada. atacantes É uma obrigação com a qualidade do jogo. É uma seleção brasileira. O Atlético nem tanto. O Atlético você pode até dizer que houve ali um trabalho do treinador para que o São Paulo fosse eliminado, mas o fato é que o São Paulo foi eliminado, eliminações que não tem nada de absurdo, que não tem nada de vexatório, que não tem nada que você possa colocar um carimbo na testa do técnico e dizer derrotado, loser. Tal. E onde teve algumas oportunidades claras de gol, Sim, mas assim, acabou desperdiçando, então, que não tem necessariamente a ver com o treinador. Nos jogos que a gente discutiu bastante já, assim, mas eu acho que não tem muito o que discutir da qualidade do técnico, do trabalho que ele vai fazendo. Acho até que em determinados momentos exagerou-se nos louros ao Zubeldia, parecia que o São Paulo era um negócio, agora assim, o Zubeldia era o melhor técnico do mundo. Isso acontece muito no São Paulo, né? Essa coisa irregular de avaliação, ora o cara é um gênio, ora o cara é completamente... É normal no futebol brasileiro, mas no São Paulo tem sido mais. Agora, eu acho que o torcedor são paulino, que acredito até que seja a maioria, que não quer a demissão do Zubeldia, precisa deixar isso claro, precisa se manifestar o tempo todo, seja em rede social, seja no estádio, seja da maneira que for, porque isso, hoje em dia, tem um peso grande. É isso, galera. Grande vitória do São Paulo hoje contra o Vasco no Brinco de Ouro. São Paulo, que jogou essa partida no Brinco de Ouro, era o mandante, mas jogou no Brinco de Ouro. Uma vitória muito importante. São Paulo estava precisando de uma atuação do nível que foi essa atuação de hoje. São Paulo fez um bom jogo, uma grande vitória para dar confiança, moral para a sequência dos próximos jogos. E o São Paulo se mantém ali na 5ª colocação, mesmo que o Inter e o Fortaleza vençam seus jogos, mas o São Paulo vai se manter ali na 5ª colocação no Brasileiro. E é uma vitória para o São Paulo seguir firme nessa briga por vaga na Libertadores de 2025. São Paulo foi a 50 pontos, agora no momento está a 1 ponto do Flamengo, que é o 4º colocado. O Flamengo joga amanhã contra o Fluminense. O Internacional, mesmo que vença, agora no momento está com 46 pontos, né? Vai a 49, fica a 1 do São Paulo. Então o São Paulo vence e se isola, né, ali na 5ª colocação. Vale lembrar que o Flamengo, que é o 4º, tem um jogo a menos também. Mas foi uma vitória importante, né? Lucas Moura precisava de uma atuação igual a de hoje, marcou 2 gols. Luciano também marcou o primeiro gol. Uma vitória importante demais para o Tricolor. O São Paulo estava precisando de uma atuação, né? Como foi a atuação de hoje contra o Vasco da Gama lá no Brinco de Ouro. O torcedor com certeza gostou do que viu hoje contra o Vasco, né? Uma vitória muito importante. Agora é se preparar para os próximos jogos. A próxima partida do São Paulo vai ser contra o Criciúma, fora de casa, no dia 26 do 10, se não me engano, o jogo do São Paulo contra o Criciúma, fora de casa. Mas foi uma vitória muito importante. O São Paulo segue, né, firme nessa briga aí por uma vaga direta, né, para a Libertadores da próxima temporada. Vitória muito importante, claro que o torcedor está feliz, está contente com essa vitória nos últimos jogos do Brasileiro, na rodada antes da paralisação. O São Paulo estava jogando muito mal na derrota mesmo na última rodada, na rodada antes da paralisação. O São Paulo perdeu, mas hoje foi uma vitória importante, né, para dar confiança e moral para a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, torcedor tricolor, o que você achou dessa partida de hoje? Gostou da atuação do São Paulo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve se não é inscrito, valeu e até a próxima, galera.